Shalom, amados irmãos, louvado seja Yahweh eternamente, né? Então, meus amados, eu quero levar uma mensagem aqui. E é muita confusão que há, né? Mas é um quebra-cabeça também, né? Para todos nós. E a gente precisa juntar as peças e tentar entender realmente as coisas, né? A gente vê no dia a dia muita confusão. E onde está plantada essa confusão? Eu vejo assim com muita tranquilidade que a confusão maior está dentro do povo de Yahushua, dentro do povo de Yahweh. Eu vou explicar por quê. Bom, a palavra diz assim, vamos ver claramente as coisas, vamos tentar fechar o nosso entendimento, né? Que possa ser útil para vocês, que vocês possam analisar, ponderar todas as coisas que vai ser colocada nesse vídeo. Veja bem, se sois guiados pelo Ruha, sois filhos de Yahweh. Yahushua diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz assim também, aqueles que me amam são aqueles que ouvem as minhas palavras. Se vocês fizerem exatamente o que eu vos disse, né? Ele fala assim, assim como eu dei o exemplo, façais vós também. É uma infinidade de palavras, né? Mas vamos lá tentar entender algumas coisas. Por causa da questão do nome, o nome Yahweh, né? Ele diz assim, os filhos de Yahweh são aqueles que receberam o nome dele. Diz aqui, aqueles que não creram no nome já estão julgados. E tem muita gente proferindo e professando o nome Yahweh. Mas vamos analisar friamente as coisas. Yahweh dá a conhecer, né? Ele diz que aos dele daria a conhecer o nome. Mas a gente pode entender também que há outros jeitos de conhecer o nome. O nome não precisa ser simplesmente o Criador dar a conhecer ele, até porque o inimigo também sabe o nome do Criador e usa o nome do Criador e se apresenta como Criador. Isso é claro, né? Falsificação. É interessante falsificação, né? As falsificações. Tem muitos tipos de falsificações. Uma nota falsificada. Existem notas grosseiramente falsificadas. Existem notas com falsificação tão perfeita que até para os peritos é difícil de discernir. Um dia eu estava vendo alguma coisa sobre as notas aí. Como eles aperfeiçoaram a falsificação das notas. E a dificuldade do povo comum discernir isso. Entender essas coisas. Fazem até aquele negócio, ela passa até pelaquela lâmpada, ela tem a fitinha. É interessante. Os graus de falsificação, eles vão só aumentando, né? A perfeição, né? Buscando a perfeição. Então, as coisas do Criador, eles foram falsificadas, bem falsificadas, né? Muitas grotescamente, né? Mas para se enganar alguém, você precisa, para se enganar um número maior de pessoas incautas, qualquer coisa serve. Pessoas com conhecimento precisa de uma falsificação muito mais elaborada, não é verdade? Então veja bem, o sistema do cristianismo, que é uma coisa que é uma palavra que é do Criador do Universo, que foi plagiado. Eu não vou entrar nessas questões, mas eu vou entrar na questão do povo de Yahweh, daqueles que conhecem. Porque contra Yahweh há toda uma manipulação espiritual contra isso. Até
O inimigo não importa que você saiba o nome. É lógico que as estratégias dele vai aperfeiçoando à medida que a coisa vai caminhando, as revelações vão vindo, os entendimentos vão vindo, ele também. A estratégia dele é aperfeiçoada. Todos os homens de alvo que viveram pela fé, pela emuná, eles viveram na esperança de que viria o Salvador. Eles agiram em obediência, na fé, na convicção, na certeza que viria o Salvador. Foi dito isso para eles, foi dado essa promessa para eles. Né? E eles viveram aquilo nessa esperança. E a palavra diz que sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Porque Yahweh tinha preparado coisas maiores para nós. Nossa, é muito grande isso, né? Mas eu quero levar assim o entendimento para vocês o seguinte. Veja bem, todo aquele povo que saiu do Egito, eles conheciam ou não o nome do Criador? Eles conheciam o nome do Criador. No entanto, só 2 entraram na Terra Prometida. Porque há uma questão aí de conhecer o nome. Esse nome, ele tem a palavra assim, ele é o nome Al, o nome Alhu, é um nome que tem força, ele tem poder, ele é majestoso. A palavra assim, estudar sobre o nome, ver o que fala sobre o nome de Al, são 160 e poucos versículos. Entre 160 e 180, eu fiz um estudo uma vez, deu isso aí mais ou menos. Entre 160 e 180 versículos, que dá ênfase e importância ao nome. E fala sobre o nome. Fala a força, ao poder, né? Esse nome, ele é para ser usado, para ser reverenciado, para ser exaltado, para ser invocado. Ele é uma coisa muito grandiosa, esse nome de Yahweh. Mas ele precisa ser invocado e precisa ser entendido o que é de fato o nome Yahweh e quem é o ser Yahweh. Porque o que acontece muito hoje o que foi sistematizado nas pessoas. E as pessoas é um governo, né? Aqueles que são guiados pelo Ruha, esses são os filhos de Yahweh. Yahweh já diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É o quê? Como é que você vai ouvir a voz dele? Não é um governo espiritual, não é uma ação espiritual, há conceitos espirituais. E desde quando você nasceu, todo mundo te diz. Eles te dizem o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Os conceitos foi colocado em dicionários. Conceito de cada coisa, de cada entendimento, as várias denominações religiosas, vários segmentos religiosos, cada um com seus conceitos. Divisão para toda parte. Dentro do povo de Yahusha há divisão. E o próprio Criador, ele fala assim, para os discípulos deles, para aqueles discípulos, para aqueles emissários daquela época, para aquele povo daquela época, e para aqueles que vinham a crer nele por esse intermédio. Por intermédio deles. Pela palavra que eles deixaram para nós até hoje. Né? Um dia eu falei sobre a logística do Criador do Universo. As palavras deles chegaram até nós. E as nossas chegam às pessoas sem elas nos conhecerem. É a logística de Yahweh, né? Então veja bem. Bom, o povo daquela época, eles conheciam o nome do Criador do Universo. No entanto, poucos foram salvos. A relação de salvos, de aprovados para desaprovados, sempre foi uma relação de pouco para muitos. Os profetas falavam para o povo dele. Logicamente, naquela época existia vários outros cultos, existiam os cananeus,
Existia uma grande, um grande sistema religioso impostor de outros povos. É só estudar que vai entender isso. Mas existe um povo separado para Yahweh. E desse povo separado para Yahweh, que conhecia o nome dele, que faziam rituais, que faziam a praxe do dia a dia que todos fazem, que grande parte das religiões fazem, cultos, sacrifícios. Sacrifício não é simplesmente só matar animais naquela época, não. Quando se fala de sacrifício, são vários tipos de sacrifícios, jejuns, subir monte, e vários rituais que as religiões fazem. Na verdade, poucos foram aprovados. E praticamente as pessoas não ouviram a mensagem daqueles que tinham aprovação de Yahweh, que foram escolhidos por Yahweh. Você vê bem o contexto de hoje, por que o Shaul falava assim, e referiu ao Holial como um corpo onde tem muitos membros, e cada um com uma função, e cada um na sua função, trabalhando harmonicamente, o corpo cresce, né? E fala, não quereis, o pé não pode dizer que é olho, e por aí vai, né? Existe uma harmonia e existe uma formação nesse corpo, que a gente chama de Oholial, corpo de Yahush, Ohol, tenda de Oholial. O templo de Yahweh é cada um de nós. E cada um de nós temos uma função dentro desse corpo. E precisa de ter harmonia. O que acontece de fato? Há um governo espiritual, há um entendimento espiritual, e Yahweh traz o entendimento para aqueles que ele escolhe e ele capacita. A verdade é uma concessão de Yahweh. Vocês podem ver muito bem a palavra, que a palavra diz assim, o próprio Yahush, para que ouçam e não entendam. Uma certa vez os discípulos disseram para ele, por que para nós você fala abertamente, para eles não? Porque a eles não é dado conhecer o mistério do reino. E por aí vai a palavra, né? Então o próprio Yahush, o próprio Salvador, ele retém para quem ele quer e abre para quem ele quer. Eu vejo o seguinte, a palavra de Yahweh é o seguinte, eu vejo que quanto mais a gente busca o entendimento e a gente entende o que Yahweh realmente é, mais ele te dá. Mas dentro desse povo sistematizado, conceitos desse mundo, eles têm uma ilusão de conhecimento. E com essa ilusão de conhecimento, eles se colocam na frente. Se dizem ser intermediários. Você pode ver que o próprio Yahweh falava assim, ai de vós intermediários, né? Meu povo perece por causa dos intermediários. Que se dizem, na verdade, intermediários, né? Porque eles têm os conceitos, os entendimentos deles, dentro de um sistema que foi implantado, mentalizado, embutido para nós. E eles não abrem mão dessas coisas. Eles podem ter muito conhecimento, muito entendimento, podem fazer coisas muito boas, de aparência boas, mas está sob o governo de Yahweh? Essa é uma questão. Porque, veja bem, Yahushua, quando chegaram nele e disseram para ele assim, disseram para ele, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Aí ele diz o seguinte, afaste de mim, vós que pratica a iniquidade. Bom, em nome dele, fizeram coisas boas, com aparência boas. Aí ele chama de iniquidade. Chama de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é fora do governo dele. Então veja bem, a questão de Yahweh é princípios.
E o que que... veja um paradigma. Desculpa, gente, tá, minha garganta tá meio complicada. O tempo aqui tá ruim, né? Tá fraco, eu tava caminhando hoje mais cedo. É um pó sem fininho, uma poeirinha fininha, ela me irrita. Então, meus amados, olha só. A iniquidade é a coisa que está fora do governo, não importa a aparência. Então veja bem, olha um paradigma. Yahohana, ele abriu o caminho no meio do deserto. Yahweh disse que estava preparando um caminho, tem uma palavra também que diz para o povo dele, um caminho no meio do deserto para o povo dele. Ele pegou todos os discípulos dele e levou a Yahushua, entregou a Yahushua. Essa é a missão nossa. É levar a mensagem e conduzir as pessoas a Yahushua. As pessoas querem centralizar, querem serem dominadores, porque elas estão fora do governo de Yahweh, porque elas não foram chamadas. Uma coisa é você ser colocado por Yahweh, uma coisa é você se colocar. E tem muitas pessoas, por todo o entendimento religioso e conceitos religiosos, eles acham que entendem demais das coisas de Yahweh. E essa sintonia com Yahweh é muito fina. A gente pode ver no dia a dia. Vamos lá. Quando você quer sintonizar alguma coisa, primeiro você tem uma sintonia, você vai ali buscando, você sabe a frequência daquela sintonia. Depois tem um ajuste fino. Quando você tem uma sintonia boa, limpinha, você ouve perfeitamente. Às vezes você tem uma sintonia meio confusa. E essas coisas acontecem, né? Então tem graus de sintonia aí. E eu vejo que quando você realmente começa a entender o espiritual e abre mão de todos os conceitos que foram colocados na sua mente, porque a vida em Yahweh não é continuação de nada, é um novo começo. O ser espiritual renascido em Yahushua é uma nova hereditariedade, com conceitos novos. Vivemos ainda nessa casa terrena, nesse corpo terreno. E é uma luta travada que cada um tem a sua batalha. E ela está aqui na mente. Esse é o campo de batalha. Mas os conceitos, a renovação de mente, ela precisa vir de entendimentos. Então o que acontece muito, na verdade? Acontece que um povo que se diz ser de algo, eles não entendem o que é Yahweh, eles não conhecem Yahweh. Eles não têm entendimento espiritual de nada. Eles não discernem nada. Porque os conceitos deles são conceitos religiosos, são embutidos e são de natureza terrena. Por isso que as pessoas estão ligadas nesse mundo. As afinidades são. Né? Então veja bem a grande questão das coisas. Porque eu preciso entender o que a Yahushua falou. Necessariamente. Porque como o Carlos falou lá no Sinédrio, cabe a mim agradar a Yahweh ou aos homens? Vamos lá, então. Essa mensagem do Messias é muito importante que a gente ouça e seja leal à palavra dele. Então, ele disse o seguinte, quando alguém falou assim, eu posso te seguir? Ele falou assim, venha. Ele falou assim, deixa, eu vou primeiro enterrar o meu pai. Ele falou assim, deixa os mortos enterrar os mortos. Que coisa, né? Eu até comentei outro dia algumas coisas assim, porque é o seguinte, falar com morto é complicado. Não fala com morto físico. Morto espiritual, o mundo está cheio de mortos espirituais, de zumbis andando por aí. E se acham espertos. Veja bem, olha só, veja uma situação. Então Yahushua disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, vem e segue. Ele diz assim, aquele que não pode largar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você pensar bem, você calcular bem isso. Ele fala sobre tudo isso e manda você calcular bem. Pensa direitinho o que eu estou falando.
Se você não pode largar tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Então calcula bem. Ele fala sobre isso. Ele fala assim, eu não vim trazer paz. Paz é uma palavra corrompida, né? Mas vamos usar essa palavra para vocês entenderem claramente. Poderia usar tranquilidade, poderia usar o leim, que é um termo do hebraico arcaico. Mas eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmã e irmã, e por aí vai. Então assim, onde eu estou preso? Quais são as minhas afinidades? Então veja um povo que não obedece ao Ruxo, que estão presos nesse mundo. Ele diz assim, não preocupeis com o dia de amanhã. Aí ele fala assim, o que é mais importante? Eu sou o pão da vida. Ele refere ao alimento espiritual sempre como o mais importante de todos. E os homens estão sempre preocupados com o que vai comer. Aqui daqui a pouco, meio-dia agora, hora de almoço ainda, meio-dia 20 agora. As pessoas estão preocupadas com o que vai comer, não é verdade? Pela necessidade vital que há nessa carne. Mas qual que é a necessidade mais vital? Não é o alimento do espírito? Se o seu espírito é bem alimentado e tem força nele, você domina sobre tudo isso. Isso é uma coisa bem mais elevada, né? Você faz a alimentação porque é necessário, mas você não tem a preocupação com ela. Ela é natural. E o próprio Yahushua, ele disse que, não preocupeis, que ele acrescenta essas coisas. Então, aonde que estão as minhas afinidades, as minhas amarras nesse mundo? Então você veja bem, então há um povo que sempre foi assim. Mesmo o povo que se diz de Yahushua, vamos focar para o povo de Yahushua, porque o resto é resto para mim, tá certo? O resto, se adentrar o corpo de Yahushua, passa a ter a minha atenção, né? Então a palavra, ela está interlinha. Ele diz assim, não faça paz nenhuma com o povo de lá. O que eu falo aqui eu posso mostrar escrituralmente, tá? Mas olha bem, ele fala assim, não faça, porque na verdade só existe dois povos. A geografia desse mundo dividiu várias nações, é lógico, mas para Yahweh só existe dois povos, o dele e o outro. Simples para ele. Então, as coisas são complicadas dentro desse território, desse negócio aqui, por enquanto, porque isso aqui é uma herança de Yahweh para o povo dele. Isso aqui é do povo de Yahweh, foi dado a ele, ele entregou na mão do inimigo. Por desobediência e tudo, isso também é uma outra conversa para outra hora, né? Mas essa é a herança do povo dele. Isso tanto é que vocês vejam o seguinte, ele fala, os mansos herdaram a terra. Ele criou todas essas coisas aqui e deu para o homem. Tenha domínio sobre tudo. O homem que perdeu o domínio porque entregou na mão errada, na mão do inimigo. E ele vem para reinar aqui e vai trazer os deles, né? Vai trazer os dele. Para reinar, estabelecer o reinado dele aqui. Então, assim, essa é uma herança de Yahweh. Até nesses conceitos de oração, o sistema sistematizou a você a buscar uma coisa diferente daquilo. Ela sintonizou você a buscar o céu. O céu vem de Sheol, não é céu. Sheol é um termo do hebraico porque existem duas situações. Uma antes de Yahushua e outra depois de Yahushua. Antes de Yahushua ninguém tinha subido. Só ele, né? Ninguém tinha subido e descido. Só ele que subiu, né? A palavra diz isso claramente. Tem algumas coisas aí que precisam de explicação, precisam de mais entendimento. Mas existia dois lugares: Sheol, lugar profundo dos mortos, Sheol Takit e Sheol Amot,
É por aí. Pode ser que a pronúncia esteja um pouquinho diferente, porque eu não sou bom em hebraico. Mas é dois Sheol Takit e Sheol Tamot. Ou Amot, um negócio assim. Lugar dos mortos. Lugar profundo dos mortos. Os salvos, um, e os condenados, outros. São dois separados. Tanto é que tem a palavra do Lázaro, a distância. Eles viam, tinha um abismo entre os dois lugares. A partir de Yahushua é uma outra situação. Mas todo esse povo, ele volta para estabelecer o reinado aqui. Então até questão de oração também, as pessoas oram sem entender o que Yahweh realmente quer. E qual deve ser a sua oração e buscar. Ele diz assim, a oração que ele ensinou. A honra do nome do Pai, né? Honrado seja o teu nome. Dentro da corrupção, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui, como lá, no Shoal Maior. Aqui na terra, no Eretz. Bom, as pessoas querem desprender. Na verdade, nós precisamos aqui, logicamente, se desprender desse corpo. E ao ter um lugar especial, vamos estar com Yahushua. Outro dia eu comentei que eu tive um sonho, e agora que esse sonho está sendo gerado um entendimento em mim, né? De sonhos de muito tempo. Do que realmente é essa coisa, né? Então veja bem, até em oração, os conceitos que foram colocados dentro desse mundo. O sistema colocou o conceito para o ídolo deles lá. E por que você traz daquele conceito do ídolo deles para Yahushua? É essa que é a confusão que está sendo instalada, porque os conceitos de lá estão vindo para cá. Aí forma bagunça. E vocês podem ver que de tudo, dentro de toda a questão toda, se não entender os conceitos de Yahweh e o que Yahweh realmente quer, você pratica iniquidade. Você anda para o governo de homens, você anda para o governo de guias cegos. Por isso que aconteceu que havia uns confrontos de autoridade também, que Yahushua era delegado, mas existiam outros também que dissuadiam o povo. Né? Como há hoje também, dentro é tudo a mesma coisa. Em proporção muito maior hoje, mas as questões são as mesmas. A religiosidade, os conceitos religiosos, eles separam, traz divisões, para lá e para cá, facções. Então veja bem, e sempre não foram aprovados, não foram salvos em todas as circunstâncias, em todos os acontecimentos, e mostrou claramente. Povo que invocava, que dizia ser dele. Não é verdade? Simples, né? Porque o povo todo do Egito lá, tudo era povo de alvo, né? No entanto, só 2 entraram na terra prometida. A relação é muito pouca. Os aprovados foram poucos. E muitos desaprovados. E que conheciam o nome dele. Tá certo? E logicamente que daqueles, por exemplo, da geração antediluviana, tinha um povo que era de Alro, que conhecia o nome de Alro, e que não ouviu a voz de Alro. Os conceitos, o que Alro tinha, que era loucura para as pessoas, né? As coisas. Eles conheciam Alro, eles não foram salvos. Sabiam do nome de Alro. Então veja bem, as questões é a mesma coisa. E naturalmente tinha que povo de Alro, que conhecia o nome deles, e de outro povo foi todo. Outro povo nem a mensagem foi para eles. Nem chegou a mensagem de Enoque lá dizendo assim, ó, vai acontecer isso. O outro povo nem ficou sabendo. Mas o povo de Alvo sim, foi dado para eles a mensagem. E eles não receberam a mensagem. É a mesma coisa hoje. A gente fala com o povo de Alvo. O outro povo é outras coisas. O povo eu não preciso direcionar a palavra para eles.
Porque os conceitos deles, porque quando não se conhece o nome de algo, para conhecer o nome, precisa conhecer o nome de algo para ter aquilo que é dele. E para ter aquilo que é dele, precisa se aproximar dele. E precisa obedecê-lo. Dentro dos conceitos, dentro daquilo que ele quer, dentro dos propósitos dele. Não é desejos de homem, são propósitos de algo. A caminhada. Às vezes, e ela, de acordo com os conceitos e entendimentos do mundo, ela pode ser bem complicada, né? Então não é por isso que a gente fala que não é certo e errado. A questão não é questão de certo e errado, porque esse é natural. É natural. A obediência, a hierarquia, e ao estabelecer uma hierarquia. Ele estabelece uma hierarquia tranquila nessa terra. E ele delega autoridades a homens. Ele delegou a Shaul depois de Yahushua. Yahushua se apresentou a Shaul e disse: esse é o vaso escolhido meu. E ele teve divergências com aquele povo que era emissário também, que andou pessoalmente com Yahushua. E ele disse: e o perseguidor, o que as pessoas que tinham medo até de aproximar dele, porque ele tinha autoridade para matar todos que falavam em nome de Yahushua. Então ele escolheu ele para trazer uma mensagem. E ele teve divergência com aqueles que andavam pessoalmente com Yahushua. Porque aqueles que andavam com Yahushua tinham os conceitos da religioso ainda, do natural ali. E Shaul ouviu do espiritual. Ele andou sob um governo espiritual. É interessante, né? Bem complicado. Então, isso é complicado para as pessoas hoje também. Elas buscam o governo, entendimento de homens. E realmente aqueles que... E o que acontece? Quando aqueles que são de algo... Shaul falava assim: me imposta essa obrigação, vai de mim se não o fizer. É interessante, porque é o que acontece mesmo, né? Aqueles que têm revelação de algo, entendimento de algo, a palavra de algo, ele dá vão freada às vezes. Aconteceu com Jonas, aconteceu com... O Jeremias apanhava toda vez que ia levar a mensagem. Ela vai lá e fala com ele. Jeremias, coitado de Jeremias, levou pancada. Foi, nossa. E vários outros. Então a gente sabe que a gente leva burdoada no dia a dia para falar aquilo que algo está querendo levar para o entendimento do povo. E o povo está aí iludido com as coisas terrenas, com os que se dizem ser, com os estudiosos. Eu postei esses dias sobre isso. Qual deles foram estudiosos? Qual dos homens de algo até hoje foi estudioso? Por que hoje tem que ser estudioso? A capacidade que tiveram todos aqueles que falavam com Yahweh, que tinha uma relação com Yahweh, entendimento de Yahweh, aonde eles estudaram. E por que nos dias de hoje precisa de estudo? Queria a resposta sua, que gosta dos estudiosos, dos entendidos aí. Então, meus amados, a questão é o seguinte. Eu quero finalizar isso aqui para dizer para vocês o seguinte. Toda estrutura, ela vem contra o povo de Yahweh. Eles arrumam tudo quanto é tipo de argumento para dizer que não é Yahweh. Eles utilizam gramática, utilizam tudo para inibir isso aí. Para suprimir o nome de Yahweh. Tudo, toda estratégia. E aqueles que realmente entendem, recebem esse nome, o inimigo vem trazendo confusão. Porque eles levam para eles bagagens do mundo. Eles botam peso, a bagagem do mundo em cima deles. Aí a confusão é estabelecida. Porque eles não entendem que há um ser supremo, que a gente não é digno dele. Mas ele, pela compaixão dele, pelo rave dele, ele escolheu um povo
para ele se relacionar. Mas o povo não acha muito difícil isso. Esse ser, a operação dele. Aí as pessoas querem condicionar o nome dele à religiosidade. É por isso que não tem as revelações e os entendimentos. Porque condiciona o nome dele à religiosidade. O nome dele não é para ser condicionado à religiosidade. Não é para ser usado falsamente. Por falsidade. Não é para ser usado em fora de princípios que foi estabelecido por ele. Então não adianta você usar o nome Yahweh se você não anda dentro dos princípios da hierarquia que foi estabelecida por Yahweh. Vou dizer muito claramente, Yahweh estabeleceu um padrão. Yahweh disse o seguinte: ele fez o homem e fez uma mulher para ser ajudadora, não menor do que o homem. Mas ele estabeleceu dessa forma. Ele é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Tá certo? Esse é um princípio de Yahweh. Essa é uma hierarquia de Yahweh. Então, não adianta achar que entende alguma coisa se você não importa o outro. O outro trata com Yahweh. Aqueles que têm autoridade de Yahweh trata com Yahweh. Vou dizer sobre Miriam e Mehushua. Mehushua era complicado mesmo. Tinha seus defeitos mesmo. Mas ele tinha autoridade delegada de Yahweh. E Miriam viu ele como simplesmente irmão. E achou que podia desafiá-lo. Aí vocês sabem da história. E as coisas de Yahweh são as mesmas coisas. Não muda as coisas de Yahweh. Existe uma estabelecida... eu estou falando isso dentro do povo de Yahweh, tá? O resto eu não quero saber. Eu nem quero entrar nessas questões, porque Yahweh não tem palavra para onde que ele não abençoa. Para onde não o reconhecem. Mas a partir do momento que você reconhece Yahweh, você precisa entender que existe uma hierarquia, existem autoridades delegadas, porque a maior dificuldade do homem é se colocar, é achar que o outro é superior a ele, ou tem uma autoridade maior que ele, ou foi escolhido em uma posição melhor do que a dele. Aí o ego, a vaidade, elas complicam. Então, esses que são impostores, eles se colocam numa posição que não são, para trazer confusão, para trazer religiosidade, para trazer peso para a vida das pessoas, para controlá-las, botar medo nelas, tudo. E isso eu estou falando dentro do povo de Yahweh, não estou falando do outro não. O outro não tem nada a ver com nós. O outro é o outro povo. Não existe associação com eles. E também te digo mais. Sabe, essa ladainha de ficar passando a mão na cabeça deles é bobeira. Nós precisamos falar a verdade nua, crua e duramente, severamente. Tá certo? Porque até esse conceito do Messias dele é um conceito bom. E Yahushua, quando disse, ele falava duro. Quando tratava das coisas espirituais, ele falava duro, ele falava forte. Raça de vibra e tal coisa, e raça de vibra, e filhos de demônios, sepulcro caiado, e esparrodava mesmo, duro, severo. Quando ele falou palavras duras lá, que deu um discurso duro, que muita gente rapou fora, ele falou assim: e vocês não vão também não? Vão dessa forma. Você acha que ele falou mansinho? Vocês não vão não? Também não. Eu sei, falou forte, vocês não vão também não? Assim, ó. Sabe? O teu conceito do Messias está invertido para vocês e está fora dos conceitos de quem realmente ele é. Ele trata bem aqueles que querem receber a palavra dele, que aqueles que querem o Pai, querem obedecerem o Pai. Ele é longânimo, ele é amoroso, ele é tudo. Mas aqueles que quebram os conceitos espirituais, ele sempre age duramente e sempre agiu duramente. Essa ladainha que foram colocados, esses conceitos que foram colocados para vocês aí, é que distorce as coisas e faz com que vocês tenham medo e sejam suprimidos e sejam intimidados. Por isso que ele diz: ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Para os dele, ele fala isso. Por isso que Yahweh era audacioso a falar da forma que ele falava. Por isso que os discípulos
todos eles foram matados cruelmente porque eles eram fortes e duros com tudo aquilo que não era de algo, tudo aquilo que era corrupção. Aí o sistema coloca o Messias lá que passa a mão na cabeça de todo mundo e aí todo mundo entra nessa pilha. A verdade é essa, os conceitos são outros. E é por isso que está bagunçada a coisa. Mas o melhor lugar para você estar é no meio dessa bagunça, porque nessa bagunça você pode ser luz. Nessa bagunça, Yahweh vai te usar. E eu não estou falando isso porque eu resolvi falar. Não. Eu resolvi isso que isso foi falado para minha vida, porque quantas vezes eu quis correr. Eu queria só postar no Face aí, ó. Postar e pronto, para lá. O pessoal do grupo aí sabe que eu já tive grupo, formei grupo com 200, com 100. Muito ele rapei fora dos grupos tudo. Tá certo? Porque eu não queria entrar nessas questões, e porque tem muita gente achando que sabe das coisas aí. Tem muito doutor aí. Tá certo? E na verdade eu preciso ser mais forte com relação a essas coisas. E vou ser forte. E não importa o que acham ou deixaram de achar, eu sei quem sou eu. E quando você sabe realmente quem você é, você não está nem aí porque o outro pensa. Essa é a grande verdade das coisas. Tá certo? Então é por isso que diz, quando você tem a visão espiritual e sabe das coisas, você sabe que Yahushua é Yahushua, Yahweh é Yahweh, e o resto é resto. Não é a mesma coisa. Mas quando você está dentro dos conceitos do mundo, você passa a ver da mesma forma. E até vezes que diz, Yahweh, Yahushua, Deus é a mesma coisa. Para quem não tem o conceito espiritual, sim. E como tem muitos de Yahushua que não tem outros conceitos espirituais, e a vida de Yahushua, sim, é a mesma coisa. Passa a ser a mesma coisa. Eu vou parar esse vídeo por aqui, meus amados. Porque já está estendendo muito, porque dá para falar sobre isso, dá para falar e falar e falar. E vai só sendo gerado. Mas aos poucos a gente vai falando sobre essas coisas. Então, meus amados, existe um governo. Esses conceitos é vida nova, é conceitos novos. E esses conceitos são espirituais, não são conceitos do mundo. Aí você avalia você, se você realmente entendeu o que a Yahushua falou. Se você pode largar tudo quanto tem. Se você pode desvincular desse sistema. Se você pode parar de ser sistematizado, induzido, controlado por um sistema, dentro dos conceitos e regras e normas deles. Se você pode ser livre para servi-lo, para obedecê-lo, ou você vai ter que agradar todo mundo. Não importa se é pai, se é mãe, se é filho, se é mulher, quem seja. Por isso que ele diz, se o teu olho te faz tropeçar, é melhor você arrancar esse olho do que vai ser em tudo junto pro Sheol. Melhor entrar no reino sem o olho do que com ele ser lançado no Sheol. Então não importa o que seja, o resto é sistema. Não importa quem seja, o resto é sistema. Se te prende, se te segura nas coisas espirituais, afasta. Rapa fora. Se te prende, se quer te conduzir, e se não entende as coisas, não dá confiança também. Tá certo? Porque os de algo é muito simples. Eles vão entender. E é uma ligação tão espiritual que não precisa falar nada. Essa ladainha de blá 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 aí é muita que tem. E discursos que são muitas vezes bonitos dentro do povo de algo. Com a conversa certinha. Mas a essência de algo. E algo falou assim, se a palavra seja sim, sim, não, não. Não é questão sim, sim, não, não. Literal, é simplicidade das coisas. As pessoas gostam muito de explicar as coisas. As pessoas gostam muito de ser de conversas conversas doces. Onde é pimenta é complicado. Então, às vezes, a pimenta é que vai te fazer andar. E o doce vai só te enrolar. Então vocês precisam meditar sobre essas coisas. De conceitos. Tá certo? Agora, aonde você está? Você está num campo de batalha. Você está numa guerra. E na pior guerra possível. Na batalha. E aonde você olha para o gigante. Para o mundo inteiro com tudo contra você.
e uma bagunça e para tudo quanto é lado. E você está nessa guerra e não tem como recuar. A palavra de Alvo diz o seguinte: você calcular bem, por isso que ele falou para você calcular bem. Até a palavra ele fala o seguinte: quando você for lutar com o exército, você calcular bem se os homens que você tem consegue, para você não pedir rendição no meio. Se você for construir uma casa, você calcular bem se dá para você não parar a casa no meio. Está escrito isso. Ele fala para você calcular bem. Se entrou nessa guerra, você tem que continuar. Retroceder, complicado. Essa é uma guerra. E é tudo contra nós. E é aonde e tá tumultuado mesmo. Mas é aí que você está. Porque tudo quer desabonar isso. E tudo quer dizer que você é o fraco. E tudo quer dizer que você não vai vencer. Mas aí você olha para aquele que mede as águas do mundo inteiro no palmo da sua mão. Que encerra todos os ventos nas suas vestes. Aquele que mede o Shomayal ou o firmamento, seja lá o que for, a palmos. Ele está com você. Não importa quem é maior que ele. Quem é mais poderoso que ele. Você não tem essa convicção? Então você não devia ter nem entrado nessa guerra. Na verdade é essa. Nessa batalha. Não importa. A guerra é árdua. Mas não importa. Por isso que a Ruxa disse: não importa o que faça com você. Não importa quem possa te destruir essa carne física sua. Importe em agradar aquele que define sobre sua alma. Os emissários e os povos da igreja primitiva tinham convicção disso. Porque eles tinham convicção do espiritual, da verdade. Por isso que eles não se importaram em ser julgados por leões, de ser ralado, ser pregado, ser feito de tochas. Por isso que aquele povo que foi feito aquelas atrocidades depois que implantaram o cristianismo, que houve período de aquisição, vê o que fizeram com eles. Por isso que eles não importaram com aquilo, porque eles tinham convicção de quem eram. E esse mundo está condicionando a sua mente a não se blindar para isso, a não entender que se já é difícil falar de Or, tudo está vindo contra. O que nos espera? Alguém de Or passou manteiga aqui? Você acha que você vai passar? Passou de boa? Você acha que você não vai passar tranquilão aqui, não é verdade? Me diz quem foi que passou. Me diz quem foi. Quem foi com a Ruxa que não passou dificuldade? Porque na verdade a grande maioria desse povo de Or, eles que viveram de boa e não tinha nada com ele. Não eram dele. Apesar de serem Yahudiz, até serem da descendência de Abraão. Yahuda diz que até das pedras suscitaria filhos de Abraão. Não entra nessa ladainha. Não. As coisas de algo são outras coisas. As coisas de algo e algo requer dedicação, exclusividade e requer lealdade em tudo. Sob um governo que não é desse mundo, fora dos conceitos desse mundo. E as coisas precisam realmente negar a si mesmo, morrer para si mesmo. Então as palavras de Yahushua são duras. Sabe, larga os mortos para lá. Físico ou espiritual. Larga os mortos para lá. Caminha com ele. Se divida com tudo aquilo que não é dele. É o que ele diz. Eu vim trazer divisão. Mas o conceito seu foi embutido por um sistema. Ah, não pode. Tá. Te levo muitas palavras que eu mostro para você. Porque eles adulteraram, condicionaram as coisas à religiosidade. O que não pode ter divisão é entre eu e você na mesma fé, na mesma emuná. A outra divisão já está estabelecida. Querer o bem deles é uma coisa. Sentimentos bons com relação a eles é uma coisa. Agora, ser cúmplice deles é outra coisa. Por isso que a Rohana diz:
nem cumprimente. Nem se vir com outra doutrina que não seja do Mehu Shirai, nem cumprimente. Não receba em casa, para não participar das obras deles. Aí os conceitos religiosos, eles foram todos alterados e mudados para você não obedecer o Criador do Universo e não fazer parte do povo dele, não se posicionar com relação à verdade. Eu vou deixar realmente por aqui esse vídeo. A gente continua nas conversas, espero que vocês entendam, a gente pode conversar. Meu zap é aberto para qualquer um que quiser conversar sobre as coisas de Or. Tá certo? Não vem com a ladainha pro meu lado não, que eu não respondo. Nem respondo. Então, louvado seja o eternamente, que possa ser útil para vocês o que eu coloquei aqui. Para minha vida é útil isso. Eu recebo isso para minha vida. Tá certo? Esquece de dominador, gente. Tem um monte de gente falando de Or aí, que eles quebram os princípios de Or. Eles não sabem nem respeitar a família do outro irmão e a hierarquia que há na família do outro irmão. Se dizem bonzinhos, se dizem isso, se dizem aquilo, mas eles não respeitam nem a hierarquia que foi estabelecida por Yahweh. Eles vêm de baixo para cima, querendo penetrar. Atenta a isso aí. Eu acho que quem realmente entende as coisas vai saber o que eu estou falando. Louvado seja Yahweh. Tranquilidade a todos. Proteção, provisão deles para suas vidas.